Pode uma pessoa curar sua própria doença? Essa é minha pergunta para você. Talvez esteja pensando que se fosse possível, todos os hospitais estariam fechados, e não precisaríamos ir ao médico. Essa dúvida, ou melhor, essa incredulidade, nos mantém doentes, incapazes de nos curar. Não acreditamos em nós mesmos, em nossa mente, em nosso corpo. Nossa mente pode curar nossa própria doença. Você já viu algum animal selvagem? Se ele se machuca ou adoece, sua doença se cura automaticamente. Os produtos químicos em nosso cérebro permitem que nosso corpo cure suas doenças. Através desta história, aprenderemos esses métodos. Saberemos como curar nossas doenças por nós mesmos. Se compreender e prestar atenção a esses métodos com total atenção, acredite, não precisará ir a nenhum médico ou hospital, porque seu corpo curará sua doença. Apenas se quiser aprender como fazer isso, ouça esta história com atenção. Uma vez, um homem muito saudável procurou um sábio médico. O médico era famoso na região por curar doenças de muitas pessoas de maneira única, sem medicamentos ou precauções. Um homem forte e saudável se aproximou do sábio médico e disse que tinha ouvido muito sobre ele sendo elogiado em todos os lugares. Ouvi dizer que você cura doenças sem nenhum medicamento, o que é maravilhoso. Mas como é possível curar doenças sem medicamentos? Continuou dizendo que parecia forte e gordo, mas a obesidade causou muitas de suas doenças. Alguns dizem para reduzir a obesidade, outros receitam medicamentos, mas minha doença não melhora. Descreveu várias doenças em seu corpo, como asma, falta de ar, dor nos joelhos e palpitações rápidas. Queria uma solução sem depender de medicamentos ou médicos. O sábio médico perguntou se tinha plena fé de que poderia curar sua doença, pois a crença na própria capacidade de cura é o ponto mais fundamental. Algumas pessoas não acreditam que seus corpos possam curar suas próprias doenças, por isso nunca aprendem a se tratar. No entanto, há pessoas que acreditam que seus corpos podem curar suas doenças, e apenas essas pessoas realmente podem se curar. Então, primeiro, se tiver fé em si mesmo, só então vou te contar formas de curar as doenças do seu corpo. Mas se não acreditar, não faz sentido mencionar esses métodos. A pessoa respondeu que, se não acreditasse, não teria feito a pergunta. Ele acredita que pode curar sua doença, por isso está buscando conselhos. Por favor, me diga as formas de curar minha doença. O sábio médico explicou que nosso corpo tenta nos comunicar através de sinais, mas geralmente ignoramos esses sinais. Ninguém presta atenção, portanto, comece a entender os sinais do seu corpo. Para fazer isso, você precisará ser sensível, prestar atenção a si mesmo, meditar. Através da meditação, poderá sentir as mudanças em seu corpo. Depois disso, poderá identificar o que está faltando em seu corpo e que doença está prestes a se desenvolver. Quando começar a compreender esses sinais, poderá começar a se tratar e se proteger contra doenças. Portanto, o primeiro ponto é a meditação, desenvolver a sensibilidade para entender os sinais do seu corpo. Por exemplo, se falta ar, mas até agora não prestou atenção, um dia perceberá que fica sem fôlego rapidamente e descobrirá que tem asma. Se tivesse compreendido os sinais do seu corpo antes, teria notado a falta de ar antes e poderia ter se tratado antes de desenvolver a asma. Portanto, estabeleça uma conexão entre sua mente e seu corpo para que sua mente possa entender o que está errado com seu corpo e qual é a doença. Quando seu cérebro começa a receber sinais do seu corpo sobre qual é a doença e qual é o problema com seu corpo, então passamos para o próximo passo. O próximo passo é criar uma autoimagem, ou seja, a autovisualização. Você deve escolher um lugar tranquilo, ir lá, tirar um tempo, sentar-se confortavelmente, fechar os olhos e tentar visualizar mentalmente uma imagem sua totalmente saudável, livre da doença que estava enfrentando. Mantenha esse sentimento por 5 minutos, como se já estivesse curado. Como você se vê após a cura? Você pode visualizar essa imagem enquanto se imagina. Também pode usar música, o que aprofundará sua compreensão da autovisualização.
Quanto mais clara for sua autoimagem, mais rápido seu corpo começará a se curar. Quando fazemos a autovisualização, nosso corpo vê a melhor versão de si mesmo, nossa mente é atraída por essa forma, e nossa mente e cérebro começam a trabalhar da mesma forma, tentando alcançar o mesmo estado físico que acabamos de visualizar na autoimagem. A chave é entender que, ao fazer isso, nossa mente é atraída pela forma que estamos vendo em nossa autoimagem. Quando nossa mente começa a se atrair por essa forma, nosso subconsciente tenta inconscientemente alcançar a mesma forma, curando sua doença. Com essa solução poderosa, você pode reduzir a obesidade, realçar sua beleza, curar doenças sem a ajuda de terapia ou medicamentos. Nosso cérebro e nosso subconsciente têm todo o poder do universo. Mas muitas vezes não podemos acessá-los porque não conhecemos os processos para despertar esses poderes. A prática de desenhar essa alma é considerada a maneira mais eficaz de despertar esses poderes. Lembre-se de que, para este experimento, o lugar deve ser silencioso para que possa se aprofundar na meditação. Pode usar música suave ou qualquer som para aprofundar ainda mais a meditação. Faça isso durante 15 minutos diários por 21 dias, e depois desse período, sentirá uma mudança sem precedentes dentro de você. E a autoimagem não é usada apenas para curar doenças. Se se sentir cansado, cheio de preguiça e sem entusiasmo no corpo, ainda assim, pode se transformar em alguém enérgico, ágil e cheio de entusiasmo ao recorrer à autoimagem, ou seja, à visualização. Para isso, é necessário visualizar a imagem de si mesmo cheio de entusiasmo. Após isso, o cansaço desaparecerá naturalmente, começando a se afastar. O terceiro caminho que nos ajuda a nos curar é o amor próprio. Sempre que enfrentamos uma doença ou problema no corpo, começamos a nos amaldiçoar. Algumas pessoas até pensam que se Deus nos livrar dessa doença, toda essa desesperança aumentará os problemas. Isso não curará a doença, mas sua mente, seu cérebro e seu corpo perderão a coragem para se curar. Aqueles que se amam, mesmo com doenças e problemas no corpo, não precisam procurar ajuda externa. Eles têm a coragem de curar suas doenças por si mesmos. Pense por si mesmo e observe algumas pessoas que se amam. Por que iriam suportar o peso de curar suas próprias doenças? São aqueles que se amam que desejam curar suas próprias doenças. Para aprofundar o conhecimento da autocontemplação, terá que aprender a se amar. Após isso, seu cérebro começará automaticamente a produzir substâncias químicas que realmente têm a capacidade de fazê-lo. Nosso cérebro tem a capacidade de produzir essas substâncias químicas internamente, mas muitas vezes não sabemos, por isso, não entendemos o processo. Experimentar todas essas práticas não curará nossa doença. Temos que ter fé em nós mesmos, refletir sobre nós mesmos e nos amar. Enquanto faz tudo isso, é crucial cuidar muito bem de sua rotina diária. Sua alimentação, exercícios e hábitos diários desempenham um papel crucial na prevenção de muitas doenças. Muitas vezes percebemos a importância desses cuidados apenas quando deixamos de seguir nossa rotina. Vivemos sob estresse e naturalmente as doenças nos cercam mais. Se comer na hora certa, dormir adequadamente e se exercitar a tempo, levará uma vida livre de estresse. Depois disso, as doenças se manterão afastadas. Basta seguir sua rotina diária com completa devoção e honestidade. Além disso, esqueça a ocorrência de doenças, sua vida estará cheia de felicidade. Continuando com o ponto sobre o uso da mente subconsciente, o sábio médico explicou que é necessário aprender a usar a mente subconsciente para curar doenças. Existem muitos poderes que residem na mente subconsciente de todos nós, mas não conhecemos o processo para ativar esses poderes. Explicando alguns dos processos, o sábio médico disse que, ao deitar na cama para dormir, deve fechar os olhos, acalmar a mente e se conscientizar de que suas doenças estão se curando gradualmente. Com o tempo, suas doenças serão completamente erradicadas. Ao se deitar, pense nisso, ou nesse momento, sua mente subconsciente começa a mostrar sua magia, trabalhando para você, mesmo depois de dormir, mesmo que não esteja ciente disso. Qualquer trabalho direcionado à mente subconsciente antes de dormir,
ela continuará trabalhando nisso durante toda a noite. Fazendo este exercício todas as noites, se sentirá muito bem pela manhã, pois gradualmente seu corpo começará a se curar. Os poderes de sua mente subconsciente começarão a despertar e a curar suas doenças. Embora leve um pouco mais de tempo, antes de dormir todos os dias, estará ocupado com outras atividades durante o dia. Sua mente subconsciente não terá tempo para trabalhar nisso durante o dia, mas à noite, enquanto dorme, sua mente subconsciente se acalma, desperta completamente e começa a trabalhar para você com toda a sua força. O sábio médico afirmou que, apesar do progresso científico atual, ainda existem muitas doenças sobre as quais a ciência não tem conhecimento. Médicos reconhecidos não podem detectar certas doenças em seu corpo, e ainda assim, você poderia estar sofrendo com essas doenças. Doenças que a própria ciência não pode curar. Acredita que suas doenças podem ser curadas com medicamentos? Não deveríamos recorrer à medicina apenas quando sentimos que não conseguiremos curá-las por nós mesmos. Quando falhamos em curar uma doença por nós mesmos, é aí que buscamos ajuda médica, e o médico nos dará o medicamento adequado. No entanto, antes disso, devemos tentar por nós mesmos e acreditar que temos todos os poderes dentro de nós para sermos curados sem medicamentos. Há 100 anos, não existia ciência nem sistema médico. As pessoas dessa época conheciam esses processos e métodos pelos quais podiam se curar, porque não tinham outra opção. Através desta história, o sábio médico tentou explicar à pessoa que é capaz de se tratar, simplesmente deve acreditar nisso e seguir o processo que ele explicou. Após 21 dias, pediu à pessoa que o procurasse e contasse como se tratou, que mudança sentiu por dentro, se sua doença foi curada ou não. Dizendo isso, o sábio médico se dirigiu ao seu segundo discípulo, que costumava meditar sobre os métodos e procedimentos. Este discípulo também decidiu seguir esses procedimentos diariamente por 21 dias, e ao encontrar novamente com o sábio, compartilhar honestamente as mudanças que sentiu com esses pensamentos. O discípulo partiu. Amigos, o que acharam dessa história? Contem na seção de comentários, e se gostaram, inscrevam-se neste canal, ativem a campainha de notificações, e é claro, cliquem em curtir. Até a próxima história, ou até lá, cuidem-se.